Olá, bom dia, como vão? Tudo bem? Essa é a nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. O meu nome é Augusto e hoje, dia 20 de março de 2022, é o terceiro domingo da Quaresma. No dia de hoje, a nossa aula vai ser ainda sobre as características da Quaresma. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a Quaresma e ao final a gente lê e reflete um pouco a respeito de dos textos recomendados pelo lecionário litúrgico para o dia de hoje. Vamos lá? Relembrando mais uma vez, Quaresma estão sendo, né, esses 5 domingos após a quarta-feira de cinzas. Né? Temos o domingo de Ramos, onde começa a Semana Santa, vai de domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. A Páscoa por si só são 6 domingos, mais o domingo da Ascensão do Senhor, no total de 7 domingos. E finalizando o ciclo comemorativo da Páscoa, o domingo de Pentecostes. Conforme também nós falamos nas últimas semanas, entre alguns símbolos da Quaresma estão, né, o retiro, né, e o isolamento, né, a ideia de retiro, retirar-se. O deserto, como lugar de retiro, é um símbolo da Quaresma, e o jejum, também como parte desse retiro, faz parte dos símbolos da Quaresma. Outros símbolos da Quaresma. Né? Nós falamos do jejum, né, nas semanas anteriores. Outros símbolos da Quaresma. As cinzas, que significam a atitude humana de humilhar-se diante de Deus. Existe uma historinha por trás disso. Né? A coroa de espinhos, que obviamente remete à paixão de Cristo e ao sofrimento de Cristo durante a paixão, durante os momentos finais dessa sua existência material. E os ramos, né, que representam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que era onde as pessoas colocavam os ramos, né, para que Jesus passasse de maneira triunfal. Não é por outro motivo que a cor litúrgica da Quaresma é o roxo, variando às vezes do roxo para o lilás. O roxo é uma mistura de azul, que é uma cor fria, com o vermelho, que é uma cor quente. Né? Então, essa mistura do quente e do frio, né, simboliza exatamente esse momento da Páscoa. Né? A tensão entre o já da nossa salvação, né, representado pela ressurreição, e o ainda não da ressurreição. Né? Então, é um momento onde existem uma tensão entre esses dois momentos, né? O já estamos salvos pela ressurreição, pela paixão e ressurreição de Jesus, e ainda não estamos porque o Mestre ainda não ressuscitou. O que é, obviamente, uma tensão nossa, né? Já que o homem vê as coisas, nós só somos capazes de ver as coisas dentro do tempo e do espaço, né? Um tempo 1, um tempo 2, um tempo 3, a gente não consegue ser capaz de ver tudo ao mesmo tempo como Deus. Então a cor litúrgica da Quaresma é o roxo. Dentre esses outros símbolos da Quaresma, como eu disse agora há pouco, a ideia de cinzas tem uma historinha no Antigo Testamento, né? Que é justamente a história do profeta Jonas indo a Nínive, né? A mando de Deus, né? Para pregar para o povo de Nínive e também para o rei de Nínive, né? Que era uma cidade que estava a ponto de ser varrida por conta do seu pecado. Então, Jonas foi meio a contragosto, né? Foi meio temeroso, foi, pregou e um milagre de Deus aconteceu, que é o que está sendo descrito aqui. Os ninivitas creram em Deus
e proclamaram e vestiram-se de panos de saco, que era um hábito dos judeus, se vestir dessa maneira extremamente rota, mal vestida, né, para se mostrar diante de Deus de forma extremamente humilde, se colocar de forma extremamente pequena diante da grandeza de Deus. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele se levantou, tirou as vestes reais, cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre a cinza. Então, aí está completa essa simbologia, né, que se tornou comum aos judeus, né, de assentar-se sobre a cinza, de colocar cinzas em si, como um ato de humilhar-se, né, de diminuir-se diante de Deus, né, de dizer, olha Deus, eu não sou nada, né, eu sou pó, né, sem você, sem a grandeza e sem o amor de Deus, nós somos pó. Então, as atitudes da quaresma, né? Juntando as várias aulas, desde a primeira aula da quaresma até a aula de hoje. Arrepender-se com a esperança do perdão, refletir sobre o que nos separa das atitudes de Jesus, sacrificar-se para seguir os caminhos de Jesus, humilhar-se, como a gente acabou de ver, diante da grandeza e do amor de Deus, e reconciliar-se com os planos de Deus para a humanidade. Arrepender-se, refletir, sacrificar-se, humilhar-se e reconciliar-se. Todas essas são atitudes que fazem parte da espiritualidade da quaresma. Vamos refletir bastante a respeito de cada uma delas, né? Arrepender-se, refletir, sacrificar-se, humilhar-se e reconciliar-se. E aí, a previsão da leitura para o texto de hoje. Faltou aí nesse slide, né? Trata-se de Lucas 13, de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9. Que é essa história dos galileus e da queda da torre de Siloé. A história, existe uma história por trás dela, mas é bem simples o que a gente pode extrair dessa leitura. De Jesus, pensais que esses galileus, que galileus são esses? Foram galileus que foram mortos em sacrifícios pagãos. Ele diz para os seus discípulos, pensais que esses galileus que morreram em sacrifícios pagãos eram mais pecadores que todos os outros galileus? Não eram. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos, não é os galileus, não, é todos vocês, humanidade. Se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão. O que a gente pode aprender com esse trecho? Diante de Jesus, que não tem pecado, Jesus não tem pecado, diante de Jesus não existe mais distinção entre pecadores condenados à danação, pecadores condenados a não terem perdão, e supostos perfeitos, que não devam se humilhar perante Deus. Diante de Jesus não existe mais razão ou motivo para esse tipo de distinção. Esses são os pecadores perdidos para sempre e, de um lado, estão, talvez do nosso lado, né? Queiramos pensar dessa forma, os perfeitos, que não erram, se erram, erram bem pouquinho, que Deus nem vê, nada disso. Continuando a leitura. Todos somos pecadores e precisamos do arrependimento sincero e do perdão que Jesus nos oferece. Todos somos igualmente pecadores e precisamos do arrependimento sincero
ponto de partida, a escolha do homem, né? Mas ajudada por Deus, e do perdão que temos em Jesus. Sem isso, o pecado realmente vai nos trazer a morte em vida. Não é a morte lá depois, a danação, né? Ficar lá num lugar, né? Depois que a gente morrer, no futuro, lá distante. Não, não, não. O pecado traz a morte agora, que é a morte da consciência e do coração, né? Aquela vida ruim, né, que temos com a nossa consciência e nosso coração. Essa já é a morte advinda do pecado. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ótima semana a todos. Fiquem com Deus e vamos ao nosso culto. Tchau, tchau.